Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, dando sequência no nosso livro, no nosso aprendizado aí com o livro Religião dos Espíritos. Hoje chegamos no capítulo 31, Veneno. Olha o nome do título de hoje, Veneno. Curiosidade já começa a palpitar aí, né? O que é veneno? O que será que a gente vai aprender hoje com Emmanuel no texto de hoje? Dessa reunião pública de 1959, 4 de maio, ela faz referência à questão 938 do Livro dos Espíritos. Vamos para a leitura, então. Veneno, corrosivo no coração, a surgir do conúbio entre a revolta e o desânimo, tisna o manancial da emotividade e sobe a cabeça em forma de nuvem. E, chegado ao cérebro, transfigura o pensamento em plasma sutil de lodo, conturbando a visão que se envolve em clamoroso desequilíbrio. A vítima, desse modo, não mais enxerga o bem que o céu espalha em tudo, para ver simplesmente o mal que traz consigo e imagina, apressada, espinheiros e pântanos onde há flores e bênçãos, mentalizando o crime onde brilha a virtude. Em funesto delírio, chega a lançar de si escárnio e vilipêndio à própria natureza que revela a bondade infinita de Deus. Mas o agente sombrio não descansa nos olhos, porque invade os ouvidos, procurando a maldade nas palavras do amor e, descendo, letal, para a zona da língua, converte a boca em fossa de azedia e amargura, concitando os ouvintes do império da sombra, como se pretendesse escurecer o sol e enlutar as estrelas. Desde então, julga achar em toda criatura expoente do vício, aceitando a suspeita em lugar da esperança e exaltando a mentira, com que faz de si mesma um campo deplorável de aspereza e loucura. Paralisando as mãos na preguiça insensata, acusa o mundo e a vida, sem doar-lhes menor expressão de auxílio e entendimento. E atingindo o apogeu da demência cruel, acalenta, infeliz, o desejo da morte, com a qual se precipita à cova do suicídio, para sofrer, depois, a expiação tremenda do insulto à lei divina e da injúria a si mesmo. Guardai-vos, pois, assim, no clima luminoso do serviço constante, amando e perdoando, ajudando e aprendendo, porquanto esse veneno que corrói a alma humana, dela fazendo, enfim, triste charco de trevas, chama-se pessimismo. Olha aí o veneno, nós descobrimos quem é o veneno da história de Emmanuel de hoje. O pessimismo. Como eu disse, ele faz referência à questão 938 do Livro dos Espíritos. E o que diz lá na questão 938 dos Espíritos? As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? E a resposta: foram erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Mas, aí vem a questão A, que Allan Kardec continuou. Questão A. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E a resposta: pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Essa questão aqui está lá no capítulo das penas e gozos terrestres, decepções, ingratidões, afeições destruídas. Quem já não recebeu uma ingratidão? Não precisa nem falar, não precisa nem responder. Esse é o caminho. Do que? Da ingratidão? Não. Estamos todos nós suscetíveis a receber ingratidão. É aí que vai bater a questão de não desanimar, não deixar de fazer o bem. É isso que nós vamos focar a falar hoje. Por quê? Quem já não sentiu a ingratidão? Quem já não doou-se de si o melhor que podia, fez tudo de bom, contribuiu, colaborou, todas as palavras sinônimas de auxílio, de ajuda, e foi pago com o quê? Com desprezo, com escárnio, com deboche,
com ela, a ingratidão. Quem de nós já não recebeu a ingratidão? É isso que ele está falando. Mas é aí que entra o grande desafio. De perguntar também quantas vezes eu não fui ingrato. Lembra-se, na aula passada, quando nós falamos no capítulo 30 de orientações espíritas, lembra que eu fiz a lembrança daquela passagenzinha onde Jesus auxiliou, curou os 10 leprosos, só um voltou? Então, é mais ou menos isso. Né? Na vida, a gente encontra mais ingratos do que agradecidos. Mas é aí que cabe em mim. Porque eu também tenho que reconhecer que muitas das vezes eu sou um dos 9 que não voltou para agradecer. É isso que eu tenho que compreender. Então, vamos lembrar de outra lição de Jesus? Não faça para os outros aquilo que você não quer que te faça. Então, volta. Eu serei grato. Ponto. O outro não é grato comigo? O problema é dele. Vai ter que ser assim. Ah, mas o que acontece quando eu recebo a ingratidão? Pode observar. Vem o quê? A raiva, a ira, o ódio. Vem também o que mais? Desgosto, insatisfação. E aí você começa a falar o quê? De que vale a pena ser caridoso? Aí, ó, fiz tudo, me desdobrei, concedi, auxiliei, amparei, tomei ingratidão. Problema de quem fez. Se você fez tudo o que estava do seu alcance, você fez da melhor maneira que você podia, dentro do que você tinha de melhor, não se preocupe. Como dito nas perguntas, isso foi computado na sua ficha, vamos dizer assim. Isso foi válido. A sua boa vontade, o seu bem-querer, o seu auxílio, a sua ajuda foi computado. Se aquela outra pessoa te respondeu, te devolveu a ingratidão, o problema vai ser dele. Lembre de novo daquela liçãozinha de Valdo Franco. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, se eu recebo a ingratidão e dela disparo em mim o ódio, a ira, a vingança, quem está adoecendo, na verdade, sou eu. E não vai adiantar. Porque não é esse remorso, essa raiva, essa ira que vai fazer com que o outro se torne grato. Mas sim, está transformando em mim numa pessoa o quê? Raivosa e, consequentemente, deixando de fazer a caridade por conta de uma outra que não sabe agradecer. E, de novo, o problema está sendo dela, não meu. Eu já entendi, eu já percebi, eu estou caminhando no amparo, na ajuda, no auxílio ao próximo. Mas não é para eu esperar a paga com gratidão. Vamos lembrar um pouquinho aqui? Já falei desse caso de Jesus, dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer. E quantas outras situações que Jesus não ensinava, não pregava? E o que acontecia? Ninguém agradecia, ninguém falava nada. E aí, imagine se nesse ponto Jesus se revoltasse, se ele falasse, não vou ensinar mais nada. Não. Se nós temos que seguir o mestre, esse é o ensinamento. Esse é o desafio. E qual é o desafio? Quebrar essa barreira. Quebrar essa barreira do quê? De receber a ingratidão e transformar em mim o ódio a ponto de eu cancelar, anular, eu não vou mais fazer caridade. Porque se eu sou pago com a ingratidão, aí eu estou querendo o quê? Aí eu estou querendo também um pouco de vaidade. Eu estou querendo ser enaltecido, eu estou querendo ser elogiado. E Jesus, ele pedia isso em troca? Ele ensinava, ele curava. Agradeceu? Ótimo. Que bom. Feliz daquele que agradeceu. Não agradeceu? Continua a vida também. Vida que segue. A minha parte eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo. Quem não está fazendo é o outro. E aí o problema é isso. Porque quando eu digo que eu não vou fazer a caridade, o início da maldade está em mim. E aí o que se ausenta? A boa vontade. Aí eu estou tomado. Quem me contaminou? O outro, por conta da ingratidão. Então olha como ela começa a contaminar. E é isso que eu tenho que fazer? Não é o inverso? Eu acho que é o inverso. Aí a gente não tem que lembrar da outra face, que Jesus também me ensinou? Ué, você recebeu a ingratidão? Perfeito. A ingratidão é dele. E sua? O que é seu? Não, eu vou trabalhar com a outra face. Qual a outra face? A face do amor. Lembra daquela lição que a gente viu em tantas outras do Evangelho? É o amor. E aí eu vou fazer o quê? Me deu a ingratidão? Perfeito. Eu não vou pegar essa ingratidão para mim. Fica para você. Sabe o que eu vou devolver? A paciência, a tolerância, o respeito. Sabe? Releva. É exatamente isso. Eu não vim para mudar o outro.
E aí, se a ingratidão me afeta, eu mudo o meu comportamento, eu deixo de ser caridoso? Ué, está me fazendo mal. Eu estou desviando o meu caminho. Eu estou saindo do ensinamento do mestre. É aí que tem que chamar a atenção. E é aí que eu vou aplicar o evangelho no meu dia a dia. Ah, eu fui pago com a ingratidão. Ok. Estou a outra face. Eu vou relevar. Vou seguir minha vida. Continuando na caridade, dentro do que eu posso fazer. Porque a minha parte eu estou fazendo. Se eu vou demonstrar o meu desprezo pelo lado vingativo, eu estou, na verdade, sendo tomado pelo quê? Pelo pessimismo. Por achar que nada vale a pena, aí eu vou me afundando naquela sensação do quê? Que o pessimismo realmente é a chaga, é a consequência. E eu tenho o outro lado da ingratidão, que é o amor. Eu tenho o outro lado da ingratidão, que é o quê? É relevar, é deixar isso para lá e continuando a fazer a minha parte. Então, esse antídoto eu já carrego contra o pessimismo. E qual é? É o ensino do mestre. Está mais do que provado para nós. Ah, é difícil relevar. Ah, é difícil. Lembra da lição? Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, esforce-se. Tente mais um pouco. Não é por causa que um foi ingrato que você deve abandonar. Continua. Imagina se Jesus deixasse de curar por causa de um, só por causa de um leproso que voltou para agradecer, ele parasse de curar todo mundo. Pensa no Cristo um pouco. Quanto não sofreu também, mas nem por isso ele desanimou, nem por isso ele esmoreceu. Pelo contrário, seguiu adiante. Se a gente, de novo, segue o mestre, esse é o caminho. Ah, é difícil, mas a gente tem que vencer. Não existe remédio saboroso, não é verdade? Então, esse é o ensino de Jesus, no qual a gente deve aplicar no nosso dia a dia. E aí? O que você pensa da lição de hoje? Veneno, a questão 938. Vai fazendo sua reflexão aí. Na semana que vem a gente se vê de novo. Um abraço. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia com você.